Pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo, né, para falar sobre um experimento que foi realizado no IFMT aqui em Campo Novo dos Parecis. E esse experimento que nós realizamos, né, ele tinha como objetivo avaliar os diferentes tipos de tratamento de sementes na cultura do girassol. Esses aqui são os tratamentos, né, que foram utilizados, que é o Improver Max, a Dulha Gênica, Tricodermil, o Stin Gras, sulfato de zinco, o acetil salicílico, o ácido ascórbico, azospirilo e tiametoxam. Esse aqui é o número de repetição, né, que foram feitas, e esses dados aqui eles foram calculados, né? Eu salvei aqui pelo LibreOffice e salvei pelo formato DBase, que é o formato que eu vou jogar no Sysvar, que eu vou poder fazer essas análises. Eu vou abrir o Sysvar aqui agora. Vou abrir o Sysvar. Abrir o Sysvar aqui. E esse tratamento, né? Ele foi utilizado diferentes tratamentos, porém a gente pode, né, avaliar diferentes variáveis nesse tratamento, nesse experimento. Vem aqui em Anava. Com esses resultados, né? Para fazer essas análises, eu vou fazer por dois métodos diferentes, que é o método DIC, que é o método de delineamento inteiramente casualizado, e pelo DBC, que é o delineamento método em blocos casualizados. Eu venho aqui em arquivo, não, eu venho aqui em abrir arquivo, venho aqui, escolho o arquivo, né, com os dados, escolho o tratamento, eu venho aqui em adicionar e venho aqui em fim. Aperto em sim, em tratamento, vou fazer pelo método do teste tuck, ok, ok novamente. E as variáveis, e nesse experimento, né, a gente poderia avaliar diferentes variáveis. E o que eu escolhi aqui para a gente poder avaliar, para ver se teve diferença ou não, foi o peso da parte aérea. Vem aqui, vou aqui em finalizar e o Sysvile ele vai fazer essa leitura desses dados e me dar os resultados. Aqui o Sysvar já me deu os resultados, né? Esses resultados eu já separei aqui. Na verdade, esse aqui já separei. Eu vou deixar aqui por enquanto. E agora eu vou fazer a leitura num método DBC, que é o delineamento em blocos casualizados. Depois eu vou jogar no Excel para me poder fazer essas duas comparações. Essas duas comparações, né, entre esses dois métodos. Vem aqui em fechar. Documento foi alterado. Você quer salvar as alterações? Não vou querer salvar as alterações. Fecha aqui novamente. Agora eu vou fazer pelo método DBC. Vem aqui em Anava novamente. Vou abrir o arquivo de dados de novo. Agora, diferente do DIC, eu vou utilizar as repetições também. Aqui em adicionar, aqui em repetições, adicionar novamente, fim, sim, vou clicar aqui para ver, tá pelo método de teste tuck, a repetição também tem que ser pelo método de teste tuck, ok, vim aqui, ok. Peraí. Ah, não. Aqui eu tenho que escolher as variáveis, né? Igual o do DIC tem que escolher as variáveis que vão ser avaliadas. Que no caso que eu escolhi foi o peso da parte aérea. Finalizar. Finalizar. Aqui o Sysvar ele já fez a leitura, né? E me deu os resultados. E aqui, diferente do DIC, né? Esse aqui ele mostra a quantidade de repetições, né? No grau de liberdade.
Total corrigido, ele me dá os dados, né? O coeficiente de variação em porcentagem foi em 22,31 e aqui os resultados estão aqui embaixo e agora eu vou esses resultados aqui eu já coloquei lá aqui no coloquei aqui também, né? Aqui e agora eu vou colocar esses dois resultados no Excel para a gente poder fazer essa comparação entre esses dois resultados pelo método DIC e DBC. Só ver uma coisa aqui antes. Esse aqui é o coeficiente de variação pelo método de DBC, né? Coeficiente de variação ficou em torno ali de 22,31 e 22,31. Agora, o que foi feito pelo DIC, o coeficiente de variação, foi 26,21. É isso. Esse aqui foram os resultados. Agora, já coloquei os resultados aqui, né? No Excel. Aqui foi pelo método DIC, né? Para avaliar o peso da parte aérea. E o DBC também para poder avaliar o peso da parte aérea. Aqui vocês podem ver que não teve diferença. Não teve diferença nos resultados. Foi, não foi aceita, né? A diferença que teve. Então a gente pode concluir que não teve, né, diferença. E se fosse assim para a gente concluir, né, de uma forma assim mais formal, a gente poderia dizer que o tratamento, que esse experimento, né, ele aceita H0. O H0 é quando não há diferença entre os tratamentos. Então significa que não teve diferença nos tratamentos dos tratamentos de semente da cultura do girassol para a avaliação, né, do peso da parte aérea. Agora, no DBC, foi feita a avaliação também, né? Aqui é os dados que o Sysvar ele disponibilizou, eu vou colher aqui para a gente também poder fazer essa avaliação. Nos diferentes tratamentos de semente, né? Nos tratamentos de semente, também aqui não houve diferença, porém, pelo método de bloco, né? Pelo DIC, ele houve diferença assim aqui. Ele, o dado está falando, né, que no tratamento um que é sem os bioestimulantes, né, sem o tratamento de semente, ele apresentou, sim, uma grande diferença. Apresentou sim uma diferença. E esse aqui foi o tratamento sem o bioestimulante. Então, houve sim diferença pelo método em blocos, pelo método de delineamento em blocos, houve diferença sim nos resultados. Peraí, deixa eu ver se é só isso. Hum, Então, o que que a gente pode concluir? Que diferente do DIC, né, o DBC, ele, ele aceitou H0 porque não houve diferença, né, nos tratamentos de semente. Os tratamentos de semente foram os mesmos, tanto para o DIC e para o DBC. Porém, não houve diferença, né, entre os tratamentos, entre o DIC e o DBC. Porém, o método, né, que foi avaliado pelo método de blocos, ele rejeita o H0. Por quê? O tratamento um, né, que na verdade é sem o tratamento, sem o bioestimulante, houve uma diferença entre os blocos, mostrando que o peso, né, foi diferente no tratamento, no tratamento um. Ou seja, na verdade, no tratamento um é, não houve tratamento, porém foi o que mais apresentou diferença.
E é isso o vídeo.